E aí, galera, Chipado Brasil na área mais uma vez com mais uma história de empreendedorismo sem regras. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Faria e o Tiago Isa, né? Eles são proprietários de uma imobiliária, ramo imobiliário. Então hoje nós vamos falar sobre essa ideia de empreendedorismo, essa grande aventura deles que entraram nesse mercado de uma hora para outra, num faz de conta para uma realidade. E hoje a gente vai saber um pouquinho da história desta empresa, tá? Que hoje é uma das 3 melhores, uma das 3 mais da região de Piracicaba. Aí, né? Isso sim, isso que é legal. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Tiago, bom dia. Vamos dar um prosseguimento aqui numa das coisas de meu interesse. Que loucura é essa de vocês montarem uma empresa de uma imobiliária, o ramo imobiliário, pós-pandemia, né? Isso aí foi durante a pandemia. No meio da pandemia, no sufoco é muita coragem, né? Muito querer empreender mesmo, né? Então você começou mesmo na área de imóveis, era corretor já ou já vinha de uma outra área? Não, em 2017 eu vim falido de uma empresa que eu tinha, prestava serviço para a empresa NET, no caso, de TV por assinatura, internet, telefone, e fiquei 3 meses em uma outra imobiliária, através de um amigo meu que indicou. Comecei assim, achei que o mercado era bom, entendi que o mercado era bom, mas no momento, em 2017, eu estava quebrado financeiramente. E aí passou 3 meses nessa imobiliária, eu vi que também não tinha dado certo. E aí eu conheci uma construtora que chamava Vita Residencial, que deu a oportunidade de eu entrar lá. E aí no primeiro mês já comecei a vender. Entrei como corretor, aí passei o ano todo vendendo, graças a Deus. Acho que persistência mesmo de querer fazer o negócio acontecer. E aí em 2017 mesmo, o Thiago também, que a gente morava no mesmo prédio, e aí ele perguntou se vendia ou não vendia. Entendi. E aí eu falei para ele, não, vende, se tiver foco, vende. Mas a primeira empresa lá que você tomou lá, já era do ramo ou não? Não, de TV por já era assinatura. de TV por assinatura. Sim. E antes disso era empregado, era funcionário? Não, essa empresa então era minha, aí antes eu trabalhava como gerente da NET. Já no ramo de TV assinatura mesmo? Assinatura. Então eu tinha conhecimento do mercado, abri o meu próprio negócio aqui na Governadora, eu tinha uma loja aqui na Governadora, mas passou acho que 3 ou 4 anos, aí eu acabei quebrando a empresa. E aí eu comecei nesse mercado de imobiliário em 2017. Como é que você quebrou a empresa? Falta de experiência? O mercado muito apertado, muita concorrência? Eu acho que é a junção de coisas, né? É que nem um casamento. Um casamento não acaba por uma questão só. São vários fatores. Mas eu acho que o principal, talvez sim, experiência. O segundo, acho que uma má gestão do negócio. E terceiro, uma promessa de que a gente teria um mercado aqui muito maior. Porque a minha gerente na época, ela falou, não, pode contratar que vai ter um mercado maior para você trabalhar aqui. E aí, quando ela foi dispensada, e aí assumiu um outro gerente aqui, e ele abriu para a região inteira. Então antes era só eu e mais 2 empresas, depois abriu para Campinas e região. Nossa. Aí as pessoas de lá vinham trabalhar aqui. Então, buscar novos mercados e acabava trabalhando todo. Exatamente. E o Thiago veio nadando nesse barco de quê? Cara, eu comecei minha experiência profissional com 13 anos. Eu comecei a vender com 13 anos. Hoje eu sou um vendedor, me considero um vendedor. Cheguei a vender urna mutuária, vendi caixão de fundo, já cheguei e já vendi. Depois eu vou contar uma história. E aí eu comecei, desde então, sempre trabalhando com vendas e não conhecia o mercado imobiliário. Como o Rodrigo falou, eu conhecia através dele. A gente morava no mesmo condomínio e eu sempre via ele com a camiseta lá. A camiseta, eu não entendia o que significava venda residencial. Aí eu ia em outro lugar, tinha uma outra pessoa com camiseta, em outro lugar eu cheguei e perguntei para ele, né, cara,
comercial. Pô, é uma construtora. Eu falei, mas cara, vende apartamento? Tá difícil de vender água, né? Vai vender apartamento? E ele falou, ó, se você tiver foco, você consegue sim fazer o negócio acontecer. Foi quando eu pedi uma oportunidade para ele, de, pô, manda um currículo meu lá e tal. E aí eu tava querendo, mas não querendo entrar no mercado, porque eu ainda duvidava. Entendi. Mas para não fazer ele passar vergonha, eu entrei Você já pediu, né? Pô, agora o cara abriu as portas, eu não vou entrar, né? Pelo menos eu fico um tempinho lá, não deu certo, ó, obrigado e vaza, né? E aí vocês decidiram, nesse caminho, nessa empresa que vocês estavam trabalhando, decidiram no meio da pandemia. Na verdade, na empresa, né? Quando a gente iniciou na empresa, que a gente entendeu como era o mercado imobiliário. Tá, você não conhecia. Eu não conhecia. Ele estava 5 meses antes de mim, aí depois eu entrei, aí eu acho que com quase 2, 3 anos de empresa, né? Ah, tá. E aí a gente resolveu, eu vinha falando com ele por diversas vezes, Rodrigo, vamos abrir nossa imobiliária, Rodrigo, vamos abrir nossa imobiliária. Aí chegou um certo tempo que deu um estralo, vamos abrir. Você era mais sonhador e ele mais pé no chão, né? Eu falava para ele não, porque eu já tinha quebrado a minha empresa. Sim, eu estava com receio de... Eu falei não, porque eu não quero passar pelo que eu passei em 2017. Que foi o pior ano da minha vida, 2017. Imagina. Eu sofri assalto, tudo de errado aconteceu em 2017. Aí eu falei, não, empresa de novo não pode abrir não. E eu tinha plano de carreira nessa empresa, né? Certo. Tanto que eu depois fiquei gerente, o intuito era assumir outro cargo lá dentro. O Thiago depois ele ficou na minha equipe, mas logo depois ele também virou gerente. Ah, legal. Então eram 3 pessoas e o Otávio, que também fazia parte também dessa equipe de gerentes. E aí a gente conversando sobre isso um dia, fazendo uma gravação, que a gente está aqui hoje para a empresa. E aí a gente, no meio da pandemia, isso era abril, acho, março ou abril. Foi quando iniciou a pandemia. Quando iniciou em março, né? Iniciou a pandemia. Quando foi abril, a gente sentou para conversar e viu que a gente estava vendendo, mesmo na pandemia, lá já, nessa construtora. A gente falou, pô, você está vendendo no meio da pandemia? Aí o Thiago falou, vamos abrir a imobiliária. E o Thiago lembrando a semente da plantinha de novo. Mas você tinha muita esperança mesmo nessa possibilidade que em dar certo mesmo, o sonho mesmo era... Eu sempre fui muito loucão. Tá. Então, assim, se existia uma oportunidade, eu queria estar nela. Queria abraçar. Mas o Rodrigo foi sempre mais pé no chão mesmo. Eu sou aquele cara que se eu falar hoje, amanhã eu quero já estar fazendo o negócio acontecer. Que é ruim. Mas eu acredito que a possibilidade eu chegava na gente, porque nós dois... Você além do que você sonhava, você acreditava nos parceiros que você estava chamando? Sim, porque nós éramos bons corretores dentro da empresa, nós ganhamos premiações lá dentro, nós éramos bons gerentes, nós ganhamos premiações. Então, assim, a gente sabe que o que a gente se propunhava a fazer ia dar certo. E realmente a resposta foi onde a gente está. Então, quando a gente resolveu, a gente saiu lá no dia 22, a gente saiu no dia 21, no dia 22 de maio, a gente já estava alocado com a estrutura e já recebendo clientes para estar fazendo venda. Ah, que legal. Legal. E no primeiro mês a gente já teve que mudar o ponto porque foi tudo muito rápido e a gente começou a crescer. Como assustou essa alavancagem assim de primeira? A gente tipo assim, pô, está dando muito certo, o que está acontecendo? Não deu certo. A gente não tinha preguiça de trabalhar, então qual que era... A gente ia crescer, a gente tem que trabalhar, então a gente estava ali para trabalhar e fazer muito bem feito. Então eu acho que assustou muito mais agora onde a gente está, de olhar assim... A estrutura, o tamanho da estrutura, o que vocês estão oferecendo, né? E para o mercado hoje, você não aparenta ser uma empresa apenas, né? Vocês estão vindo com a gana, com a vontade, né? E isso está sendo repercutido em toda a região. Uma cidade com mais de 70 imobiliárias, e você está entre as 3 que é mais consultada pelas construtoras que são parceiras, sabe? Então é maravilhoso, não tem preço. Mas vocês construíram isso dá para perceber a solidez comercial de
vocês. Porém, essa parte administrativa, marketing, como é que vocês foram? Porque vocês vinham de uma área que estava tudo pronto, né? E de repente vocês assumiram uma responsabilidade e montaram algo próprio e tiveram que, creio eu, de se cercar de pessoas que possam auxiliar vocês nessas áreas. Ou vocês já tinham conhecimento também dessas áreas para poder trabalhar? Não, lá atrás, porque assim, a gente era em três. Então o Otávio, a gente pensou que ele seria a pessoa do administrativo, porque o Otávio ele veio do banco, ele trabalhava com banco. Ele trabalhou uma experiência financeira. Exatamente, era gerente de banco. A gente falou, pô, já tem um cara que vai cuidar do administrativo. O Thiago, assim, ele não falou, mas o Thiago ele foi o cara que mais vendeu de toda a construtora que a gente trabalhava. Então a construtora, ela tinha uma região vasta, então era Ribeirão, acho que tinha umas 10 cidades, então o Thiago ficou em primeiro lugar nessas 10 cidades. Então assim, hoje acho que não sei se alguém bateu o número dele lá até hoje, que foram 74 vendas, acho, né? No ano, né? 74 vendas. Deu para comprar um apartamento nessa comprou chácara, né? Opa! Aí sim. Então, quando a gente pensou como que seria esse organograma da empresa, era eu e o Thiago, a gente sempre foi a área comercial, o Otávio seria mais administrativo, mas na prática não foi isso, porque os três eram gerente comercial. Entendi. Então, ele agregava também a área comercial. Só que aí ficou aquele conflito, os três eram gerentes da área comercial. Então, quem que vai para a coisa chata que é o administrativo? Quem vai para cá, quem vai para lá. Exato. E isso ficou por um bom tempo, a gente não sabia quem ia ficar, todo mundo estava fazendo um pouquinho de cada coisa. Em nenhum momento teve problema de interlocução entre vocês em relação a isso? Sim, e até hoje a gente tem. Mas é normal, tem que. Eu sempre falo assim, eu acho que as discussões que a gente tem é para crescimento. Sim, para crescimento. Se a crescimento. gente não entender que aonde eu preciso melhorar, onde ele precisa melhorar, a gente não evolui. Eu acho que essa cobrança que a gente tem, que ela é muito, a gente se cobra muito. O Thiago, ele é fora da média nesse sentido de autocobrança e eu também exijo também. Então acho que a gente está certo porque a gente tem um nível de cobrança muito alto, da gente mesmo. Então, eu acho que essa questão de ficar cobrando um ou outro é que faz o negócio acontecer. Não entra numa disputa ainda. A gente teve. Ou já foi essa fase? Não, acho que já foi, hoje um pouco menos. Né? Porque o Thiago ele é 100% comercial. Entendi. Então a veia comercial é o Thiago. Então ele tem realmente essa expertise no comercial. Eu sempre fui mais focado em gestão. Então o Thiago está muito mais na ponta. E entende muito mais a ponta do que eu. Então eu sempre falo para ele, a área comercial é com ele, de fato. Ele entende, ele tá ali, ele não é só o dono, ele vende. Então, sim, ele está na raiz da coisa. Exatamente. Isso é muito importante. É um casamento, né? Um casamento tem os seus altos, tem os seus baixos, mas a gente acredita que o nosso casamento ele sempre se manteve em pé e vai por um longo tempo. O que o Rodrigo fala é que realmente nós somos muito bons comercialmente falando, mas, cara, uma empresa não vive só do comercial, sim, ela tem que ser. Então acabou que a gente teve que se adequar a isso. O Rodrigo ele teve que ir para o financeiro, mesmo não sendo o que ele gosta. Então, aí, assim, a gente teve que está tendo que aprender muito. A gente viveu lá no passado numa escola. Eu considero a empresa que a gente estava lá é uma escola. Então, se hoje a gente está onde a gente está, porque a gente passou por uma escola muito boa, então a gente tem força de vontade, a gente sabe fazer o negócio acontecer, mas com tudo isso veio as partes que a gente também sabia, como por exemplo um administrativo, um financeiro, e aí a gente teve que se adequar a todo esse processo. Que nem tudo era flores, vocês começaram a enxergar que no jardim tinha umas pedrinhas, né? E isso incomodou vocês, isso deu um desequilíbrio, porque geralmente quando você joga outro tipo de responsabilidade em pessoas, que ela não tenha o conhecimento, né? Às vezes dá
não, Titi? Chegou isso a acontecer com vocês? É da onde veio aquilo que a gente estava falando, que é as diferenças, as briguinhas, sabe? Só que o que a gente fez? A gente foi tirando as pedrinhas do caminho. Tem a empresa, a gente tem que tocar, tem que organizar e tocar para frente. Agora, colocando tudo isso aí, vocês realmente tenham alcançado e estão num topo legal da escada, isso aí comercialmente todo mundo vê, né? Isso é importante também. A vitrine também está sendo legal, né? Porque você vê, vocês abrem até de domingo aqui, né? Eu vejo, são campanhas que vocês fazem e tal. Isso é muito interessante. Essas ideias que o outro rapaz era? Otávio. O Otávio, ele ainda faz parte desse movimento, dessa ideia? Na verdade, assim, a gente começou em 2020, né, numa sala, acho que era 70 metros quadrados. Então a gente não sabia que a gente ia chegar onde chegou. Entendi. A gente imaginou que a gente foi franca atiradora mesmo, né? Mas eu acho que é o que o Thiago falou, a gente sabia fazer o negócio acontecer, independente de quem estivesse junto com a gente. Mas a gente teve uma grande, eu falo que é Deus, assim, em vários sentidos, porque quando a gente saiu do Vita, a gente não sabia para onde a gente ia. Então a primeira ajuda que a gente recebeu foi de um cara que tinha imobiliário. Então o Ed, que foi um cara que abriu a porta para a gente, ele cedeu um espaço dele de 70 metros quadrados que tinha tudo, mesa, cadeira, computador. Que hoje é o nosso concorrente, mas é um grande amigo nosso. Sim. Mas ele abriu as portas para a gente de um negócio que ele já tinha, então só estava parado. Então esse cara ajudou a gente demais no começo. Então todo o know-how que ele tinha de conhecimento imobiliário, que ele tinha acho que uns 5, 6 anos, ele passou para a gente. Então, esse time diminuiu muito, porque a gente estava com um cara que tinha um correspondente bancário, ele já era uma imobiliária. Então esse caminho que a gente percorreu diminuiu muito, porque a gente tinha do lado da gente um cara muito experiente nesse mercado. Porém, a gente vinha com uma vontade de comer absurda. Então, tanto que no primeiro mês, ele já olhou para a gente e falou, não, viu, eu quero entrar junto com vocês. E aí a gente falou, pô, a gente precisa de capital. Então ele falou, não, eu ofereço o capital. Legal. E aí a gente saiu de um lugar que tinha acho que 70 metros quadrados, mais ou menos, né? E foi para um de 400 metros, no segundo mês. Então a gente abriu em maio, quando foi em julho, a gente já estava na Alferes, que era um prédio de 400 metros quadrados. Porque ele acreditou demais no que a gente estava fazendo, até achou loucura. Aí a gente falou, não, a gente consegue, vai fazer. E aí, quando a gente mudou para esse outro prédio antes desse, que era 400 metros, a gente já de novo bateu o recorde de venda de novo. Mas a gente viu que os 4 já não estavam encaixando em algum momento, acho que 6 meses, 8 meses depois, a gente viu que não estava encaixando. Ele se tornou sócio nosso, entrou com uma parte financeira, então ele ajudou a gente também, né? Mas chegou num ponto que a gente entregava muito, a gente trabalhava de sábado, de domingo, feriado, e a gente falou que está tendo um conflito nesse sentido. E aí a gente falou, a gente conversou e ele, não, beleza, vou tocar a minha imobiliária e vocês tocam a sua. Então, separamos, voltamos os 3 de novo. Só que em 2021 o Otávio ele teve um acidente vascular. Certo. Então ele teve um segundo AVC muito grave e continuou com a gente até há 3 meses atrás. Mas a gente falou para ele, você precisa cuidar da sua saúde. Em um momento ele voltou com a gente de novo, mas chegou um momento que ele não estava conseguindo mais, porque ele tinha diabetes também, então houve essa dificuldade. E aí ele decidiu que não, faz sentido para mim e eu vou sair da sociedade, então a gente comprou a parte dele. Legal. Né, para ele cuidar da saúde dele também, que acho que é o mais importante primeiro, a saúde. Né? E aí o Otávio não faz parte hoje mais da Portal mas a gente continua amigo mesmo. Nós somos 2 aí navegando nesse mar imenso, nessas oportunidades imensas. E vocês aí traçaram, porque comprar e vender imóvel é a mesma coisa que comprar e vender qualquer produto. Tem suas dificuldades, tem os seus macetes, né? Tem os seus approaches, na verdade.
como é que vocês conseguiram dar dinâmica naquilo que vocês fazem hoje. Porque o produto de vocês hoje não é todo o produto que tem qualquer imobiliária. Ele tem um diferencial. Eu vi uma maquete ali embaixo que vocês estão lançando, ou já lançaram, né? Então, como é que foi isso aí? Vocês visualizaram uma outra proposta de mercado ou de produto, né? Porque não é nem todo mundo faz igual o que vocês fazem. Algumas empresas, por isso vocês devem esse distanciamento das outras, né? Vocês focaram nesse... De que foi a ideia? Como vocês focaram nessa área empreendedora, de vender os terrenos, vender um conceito já de... É que a gente já via do setor econômico, né? Na verdade, a gente sempre trabalhou com um tipo de imóvel só, que era só com um tipo de apartamento da incorporadora. A gente fez isso a nossa vida toda. E quando a gente veio para cá, a gente tinha a receita do bolo, que era vender o apartamento. Tá, o segmento realmente era esse. Era esse. Vender o imóvel lá pronto, lá, ou uma planta e tocar para frente. Quando a gente veio por esse setor, hoje nós somos parceiros de todas as construtoras da cidade, de todas as incorporadoras. Então hoje o cliente, quando ele quer comprar algo, ele senta aqui e, cara, e você mostra tudo. Eu mostro para ele o que encaixa com o perfil dele. Então assim, o que nos faz diferente das outras imobiliárias, no meu ver, eu acredito que seja o atendimento, que é uma coisa que a gente foca muito com o nosso consultor. A gente costuma falar para ele que a venda é a consequência de um bom atendimento. Então, atenda o seu cliente bem feito, atenda com qualidade. Aí eu acho que a gente consegue fidelizar muito esse cliente e nos diferenciar de repente das outras imobiliárias. Tá? Porque o produto ele é muito parecido com as imobiliárias do mercado aí fora. Né? Então, eu tenho produtos de construtora que outras imobiliárias também vendem esses produtos. Tá? Um outro forte nosso é uma modalidade que chama terreno mais construção. Ela é personalizada, o cliente ele vai escolher onde ele quer morar. A gente, junto à Caixa Econômica, vai fazer o débito do terreno e vai construir a casa do jeito dele. Então, nós somos uma das imobiliárias que nos aprofundamos nisso, porque a necessidade do cliente era essa, o desejo do cliente era esse. E aí, contudo, depois as outras imobiliárias nos seguiram em relação a isso. Mas eu costumo falar que o diferencial nosso é o atendimento. É uma coisa que a gente aprendeu lá no passado, e a gente conseguiu trazer isso e implantamos hoje nos nossos consultores. A gente está com uma equipe de mais de 40 consultores e graças a Deus eles têm isso no sangue, que é essa qualidade no atendimento. Vocês criaram um padrão de atendimento e vocês fazem essa sequência para que todos trabalhem da mesma forma, mesma condição. E aí a gente vê o resultado. Legal. E me diz uma coisa, no desenvolvimento do marketing de vocês, que é uma área que vocês também não mexiam, né? E vocês, eita, vestindo, agora já foi, vai. Então, esse segmento do marketing de vocês, que vocês não é porque a área de vendas, ela faz parte do marketing, né? Mas não é uma coisa que vocês já traçavam, vocês trouxeram para com vocês uma coisa mais top de mercado, de maior conhecimento, porque não dá, cara, não é que não dá, vai muito Deus, sorte e trabalho, né, para chegar onde vocês estão. E para manter isso, vai ter que ter mais empenho, né, porque os outros também vêm aí atrás e querem também um pedacinho da cara de vocês, né. Como é que vocês colocaram, trouxeram marketing de experiência também de outras empresas e bolaram algo diferente? Eu acho que assim, o que aconteceu em 2017? Eu e o Thiago, quando a gente começou, a gente era corretor. Então, eu e o Thiago era corretor. Inicialmente, chegou um momento que a gente disputava a venda. Eu e ele era do mesmo time, mas a gente era muito competição saudável. Mas chegava e falava, vendi mais um. Mas era muito participativa mesmo. Então, chegou um momento que a gente falou assim, viu, a gente está na rua, porque a gente era vendedor de rua. Então, abordava as pessoas na Caixa Econômica Federal, abordava as pessoas no Detran, onde tinha público era onde a gente gostava de ir. Ia de 7h30 da manhã no Terminal Central. Então, a gente viu que
tinha um perfil ali, só que a gente falou, mas e no horário que a gente não está na rua? O que a gente pode fazer? Ou, se a gente está na rua, e se tivesse uma agência por trás da gente? Então, lá atrás, que é o que a gente está falando de empreendedorismo, a gente já avisava que, enquanto a gente estava fazendo um trabalho mais pesado, a gente podia ter alguém, que foi a ideia do Thiago, de ter alguém por trás dando suporte de marketing. Legal. E aí o Thiago vendeu para um cara que tinha ele estava começando também uma agência. E aí o Thiago falou, e se a gente pagar para ele? Inicialmente eu não topei. O Thiago falou, vou fazer para mim, ele acreditou. E trouxe esse cara quando a gente abriu a nossa imobiliária, porque já estava fazendo efeito no trabalho dele. E aí ele falou, eu falei, poxa, quando a gente saiu, o Thiago, o gerente, ele já estava se destacando como gerente e os leads estavam vindo, porque eu acho que é isso que você falou, a questão do conhecimento que a gente tinha do mercado, eu acho que a gente também visou isso no marketing. A gente faz, eu acho que, coisas hoje que as outras imobiliárias talvez não façam. Com certeza, atendimento, o corpo a corpo é bem diferenciado. Eu falo até a questão do marketing mesmo. Porque assim, o marketing que a gente tem hoje, a gente também está muito próximo, não é só a agência, vai fazer dessa forma, a gente está muito próximo da agência. Então a gente controla muito de perto. Então não é uma gestão onde a agência fala para a gente, eu vou fazer dessa forma. Não, é o contrário, é a gente que fala para ele, não, a gente vai fazer dessa forma. Então eu acho que é esse muito próximo, a gente está muito próximo do negócio. Não deixar outra pessoa fazer. Não que eu acho que ele não tenha experiência, não tenha know-how, não tenha conhecimento. Mas quem conhece mais do mercado é a gente. Sim, vocês que estão ali dentro. Exato. Está vivendo o dia a dia. A linguagem, como que a gente fala com esse cliente. Então hoje a gente tem uma linguagem que é a linguagem do Thiago. A gente tem dois parâmetros de publicidade. Então um mais com a linguagem do corretor e uma outra com uma linguagem mais da empresa. Legal isso. Então a gente foi adequando conforme a nossa necessidade. E a inspiração e a transpiração sempre, né? Todos os dias, né? As campanhas que vocês fazem, elas têm suporte de ajuda? Não, as ideias focadas. A gente tem uma agência por trás de tudo isso, né? Que a gente vai passando para eles, vamos fazer uma publicação direcionada a esse público. E muitas das vezes a gente vai fazer a gravação, colocando a cara a tapa ali, sim, cara, chamando o cliente para cá. A gente entende que é uma área que a gente precisa ter, que a gente não domina, né? O tráfego pago, porque hoje o mercado é digital. O cliente está na rua, mas ele também está nas plataformas digitais. Então a gente tem sim uma agência que é a RS Digital, que ele nos acompanha aí, vai fazer quase um ano já, né? 2 anos. Ele está conosco e eles entregam os nossos resultados, que é o famoso lead, né? Aquela pessoa que tem interesse, que clica lá no Saiba Mais, esse contato ele vem para a gente para que a gente comece. Inclusive, tem clientes mesmo que aqui da Avenida do Comércio que quebraram, né? Tiveram que sair, e um monte de funcionário que não tinha dinheiro para pagar, porque muita gente trabalha com dinheiro rotativo, né? Então, não é aquele que sobra, o cara é empresário, tem loja, está com a vida, mas aquele dinheiro é rotativo, né? Então, aí parou de rodar esse dinheiro e quebrou. E vocês, nesses momentos, porque o investimento, com a cara e a coragem, e o retorno, não é fácil acreditar que nesse momento de todo mundo fica em casa, vocês estavam na rua e o resultado está acontecendo. O que passava isso na cabeça de vocês de estar nessa situação e olhar para cá e isso está acontecendo mesmo? Eu acho que a gente encontrou um caminho, né? Porque hoje a pessoa que compra um imóvel, muitos deles, eles compram 100% digital mesmo, sabe? Então a gente estava nas nossas casas, mas estávamos trabalhando, oferecendo produto para o cliente. Então, isso aqui estava funcionando. Estava funcionando. Nós somos autônomos, 100% autônomos. A gente não podia parar totalmente. Claro que a gente manteve todas as regras de distanciamento, na pandemia, tudo.
Mas assim, eu falo, Rodrigo, eu não acho que foi um momento ruim para o mercado imobiliário. Infelizmente, para a nação foi, né? Foi uma doença. Mas eu acredito que a gente não sentiu tanto, comercialmente falando, né? Falando assim, como empresário, porque a gente só mudou a forma nossa de trabalhar. Trabalhava de um jeito, agora a gente tem que trabalhar assim. Se adequar a uma nova situação e para poder trabalhar e trazer o resultado. Eu digo também que nessa concepção, né, nova em que a gente se encontrou, vocês conseguiram ter o resultado, é muito difícil a pessoa, numa crise, numa situação desesperadora, né, ter uma ascensão tão grande nesse resultado, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é que muitos conseguiram sobreviver e vocês conseguiram crescer, né? A maioria, uma boa parte, 70% das empresas prestadoras de serviço na pandemia cresceram também, né? E uma boa parte da situação do país conseguiu se manter e outras quebraram. E eu venho aqui dizer para vocês que com grande satisfação que eu venho fazer esse trabalho, essa entrevista com vocês, porque renova até a mim mesmo. Eu sempre fui um empreendedor, eu sempre tive na área comercial, comecei cedo também na minha área de vendas, e já tive uma empresa que era auxílio funeral, né? Eu tive uma empresa em São Paulo, tive dificuldade porque São Paulo criou a funerária própria da cidade, né? Foi municipalizada. Então, isso também acabou me atrapalhando. Eu também tenho uma série de coisas. E eu sei a dificuldade que é a gente querer, vou para cima, e tudo contra, e a gente ir para cima, não, vou a favor, eu acredito, eu tenho fé, eu sei do meu potencial. E isso coloca vocês aí, com uma grande satisfação da minha parte, poder estar fazendo essa entrevista com vocês, porque é empreendedorismo puro, né? Na veia, cara, até me arrepia, porque é diferente de mercado, né? Você aproveitar supostamente uma oportunidade onde não existia, e aquele negócio, aquele anseio de dentro, você fala, não, eu acredito, eu vou buscar, é um momento, isso aí vocês estão de parabéns aí pela coragem, pelo empreendedorismo. Eu espero que vocês tenham muito mais sucesso, que você chegue aos top número 1, né, number 1, entendeu? Porque é muito legal ter pessoas que têm essa visão de mercado, que têm essa qualidade, né, essa simplicidade, né, de poder lidar com as pessoas, né, muito legal. Eu queria deixar vocês à vontade aí para passar ideias de vocês, o que vocês têm de mercado. Aproveitem o nosso canal, façam um pouquinho do merchan de vocês aí, né? E muito obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês tiverem mais uma coisa para falar em relação ao empreendedorismo, fique à vontade. A gente tem mais uns 5 minutinhos mais ou menos. Aí fica à vontade aí, Rodrigo e Thiago. Parabéns, Daniel, parabéns, cara. Eu fiquei muito satisfeito em poder bater esse papo rápido aí com vocês. Eu queria agradecer, eu acho que a gente está aqui mostrando um pouquinho da gente também é importante para a gente e para pessoas que estão vendo, que têm interesse de empreender. Eu acho que a gente tem um mercado muito bom para quem quer empreender. Precisa trabalhar muito, precisa ter muita força de vontade para que o negócio acontece. A gente é daquela, plante o bem, você vai colher o bem. Sim. Tá? Eu queria deixar um recado para todo mundo, quem quiser conhecer a Portal, né? A gente aqui na rua Ipiranga, né? Esquina com a Governador, Ipiranga 856 no centro de Piracicaba. Dá um pulo aqui, várias promoções, condições de parcelamento para quem não tem entrada, para quem quer casa, para quem quer apartamento. A gente trabalha e vai te dar um atendimento com excelência, pode ter certeza. Bom, eu queria agradecer também, dessa entrevista. Eu acho que assim, eu falo com o Thiago que a gente não tem noção de onde a gente chegou. A gente só tem noção quando a gente começa de fato a falar, compartilhar com as pessoas
Quando eu passei para você um briefing, eu falei, puxa, é verdade, olha da onde a gente saiu e onde a gente está hoje. Mas ainda não, para a gente, acho que a gente não conseguiu entender onde a gente está. Mas eu falo que, independente do segmento que a pessoa esteja, eu acho que você tem que se juntar com pessoas que são melhores que você, sempre. Né? Eu falo que desde lá do começo, quando a gente, eu não tive nenhum tipo de falar, não, Thiago, você não vai entrar lá, então eu fico pensando, imagine se em algum momento eu tivesse falado para ele, não, o negócio lá não é tão bom. Né? Olha a oportunidade que eu perderia se ele não estivesse junto comigo. Olha a oportunidade que eu perderia se eu não tivesse conhecido o Ed em 2017, até antes, eu conheci ele antes, e a oportunidade que ele abriu para a gente. Então, a oportunidade de eu ter conhecido o Otávio, que foi um outro cara que, na verdade, foi um cara que deu um incentivo para abrir de verdade, porque o Thiago me chamava sempre, mas quando o Otávio falou, vamos abrir, aí eu falei, não, vamos abrir, eu falei isso com o Thiago. Então, assim, não duvide, eu acho que se juntar com pessoas que são sempre melhores que você, eu agradeço muito a minha esposa também, que, assim, minha família, eu acho que é base de tudo, segundo... Nosso alicerce, né? Exatamente, Deus também presente com a gente, e as pessoas que estão junto com a gente, acho que é uma família mesmo, que aqui é uma família. A gente come junto, almoça junto, a gente não se vê como o dono, assim, em si. A gente fala que a gente está... a gente vê que vocês estão em campo, né? Vocês não estão na arquibancada ou na sala VIP. A gente vê, quem está aqui conhece vocês, sabe que vocês estão em campo. Então, isso é como que o gado só engorda quando o dono está perto. Não? E aqui, é só entrar no site de vocês, acha todos os produtos que vocês estão disponíveis. A gente está na rede social também, com o mesmo nome, Pernal Imóvel, Piracicaba, Facebook, Instagram, também encontra a gente. Tem bastante material lá também. É isso aí, gente. Ficamos por aqui com mais uma entrevista de empreendedorismo sem regras. E eu agradeço muito a colaboração de todos. E você, por visitar nosso canal, vai lá, aperta o sininho, curte, faz aquela bagunça aí. Fica com a gente, valeu? É nóis!